Então, pessoal, nós vamos retomar agora o estudo a respeito das drogas ectoparasiticidas, retomando então com o grupamento dos derivados de cloronicotil nitroguanidinas, ou simplesmente as nitroguanidinas. A imidacloprida é a primeira nitroguanidina, um composto, né, dessa classe química, uma molécula com atividade sistêmica que foi disponibilizada no mercado. Ela é indicada como pulicida, ou seja, no controle de pulgas, principalmente as espécies de Ctenocefalides felis e Ctenocefalides canis, as pulgas, então, respectivamente, de gatos e caninos. Então, ela mata, né, as pulgas em carnívoros, pessoal. O efeito, o mecanismo de ação é muito semelhante ao que é descrito para a acetilcolina. A droga interfere então na transmissão de impulsos nervosos dos insetos, dos parasitos. Esse agente ele vai se ligar em receptores nicotínicos no neurônio pós-sináptico do parasito, uma ação muito semelhante à acetilcolina fisiológica. Porém, a droga não sofre a ação da acetilcolinesterase. Ela vai ter uma degradação lenta, uma ação prolongada, o que leva o parasito à morte. Tanto a absorção quanto a eliminação da droga são rápidas. Eliminação essa que acontece em sua grande maioria através das vias urinárias e o restante pelas fezes. Podem acontecer algumas intoxicações, pessoal. Essas intoxicações acontecem com erros de manipulação ou em casos de ingestão acidental, né? A sintomatologia é muito parecida com aquela de intoxicação nicotínica que já foi descrito para vocês. Então, o paciente pode apresentar desde apatia, bradicardia, né, hipotensão arterial, dificuldade respiratória, tremores musculares, miotonias, até mioespasmos. Não existe para essa droga um antídoto específico. O tratamento deve ser sintomático, tá? Vocês devem visar objetivar as medidas de eliminação e de excreção do ingrediente ativo. O nitempiran é uma nitroenamina, desculpem, é um pulicida também, adulticida, né? Cuja principal característica é oferecer um rápido efeito knockdown, que é a queda do parasito, tá, pessoal? Essa queda desse parasita acontece muito rapidamente, já que as concentrações sanguíneas da droga, elas atingem um pico plasmático de 15 até 1 hora no máximo, depois da administração da droga, depois da ingestão oral. As pulgas, então, elas sofrem os efeitos do produto de meia hora até 60 minutos depois da administração. Essa droga também atua sobre receptores nicotínicos da acetilcolina, atua fazendo bloqueio desses receptores e também não interfere com a acetilcolinesterase. A degradação dessa droga é mais rápida quando comparada com a imidacloprida, tá, pessoal? Em relação a efeitos tóxicos do nitempiran, doses, né, nos estudos clínicos que vem mostrando para gente, doses diárias 5 vezes maiores à dose máxima recomendada, não foram observados efeitos de intoxicação, tá? Efeitos adversos ocorrem, como fezes amolecidas, né, e um aumento da frequência do ato de lambedura foram observados em animais onde que a dose máxima foi duplicada. O tratamento, nesse caso também, procede-se às medidas sintomáticas, que não há também antídoto específico, ok? Outro grupamento que nós vamos abordar ainda é o grupamento dos fenilpirazóis, aqui representados pelo fipronil e pelo piriprol. Essas drogas têm propriedades inseticidas e acaricidas. Elas atuam se ligando ao receptor GABA, uma inibição não competitiva, onde haverá o bloqueio de íons, principalmente do cloreto, anulando então o efeito neuroregulador do GABA e provocando a morte do parasito por hiperexcitação. Essas drogas têm uma boa margem de segurança devido às diferenças de estrutura do receptor GABA entre os invertebrados e entre os vertebrados, né? Assunto que a gente já abordou lá na aula das lactonas macrocíclicas. Essas drogas, então, têm uma ampla margem de segurança, né? Um amplo período residual. Quando ingeridas, podem provocar alguns efeitos tóxicos no sistema nervoso central. Por exemplo, hiperatividade, ataxia, tremores, mioclonias e até convulsões.
E também alterações no trato gastrointestinal, vômitos e náuseas frequentemente estão presentes, tá? São recomendados para bovinos, para cães e gatos no controle de pulgas e também de carrapatos. Essas drogas são muito comuns, tá, pessoal, no mercado, em formas de spray, também aí em formas de puron, né, ou de spot-on. Podem vir sozinhas, isoladas ou também associadas a outros princípios ativos. A resistência dos parasitos a essas drogas já é bem relevante, tá? Principalmente os ripséfalos, né, a hematóbia, dermatóbia hominis, estão fortemente desenvolvendo resistência a esses compostos, ok? Outros grupamentos que eu vou comentar aqui com vocês são moléculas mais recentes, comparando com as demais classes, tá? As semicarzabonas são uma delas, representadas aqui pela metaflumizona. Essas moléculas, pessoal, são mais recentes, né? Então,